Fala, podcastadores! Estamos aqui mais uma vez. Hoje o episódio 002 do Pode Crer. Eu sou o Pedro. E eu sou o Nelson Neto. Prazer estar aqui novamente. Agradecer a todas as mensagens de apoio que a gente recebeu essa semana. Tá sendo algo incrível. É isso aí, pessoal. E como já é de praxe, chegou o momento da gente falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, nossos parceiros. Eu preciso até me corrigir. Porque são parceiros. Inclusive, a mineira é até interessante eu falar, porque meu pai foi construir a calçada lá em casa essa semana, aí eu tava lá na cozinha e escutei ele falando pra minha mãe, onde que eu compro material? Saí correndo, mineira! Tá vendo? Já tem que fazer o nosso bordão já. Se você for comprar na mineira, fala que você foi lá pelo Pode Crer. Nós vamos aumentar o patrocínio. Isso aí. Então, mineira, muito obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez. Quem mais, meu amigo? Raquel Heloísa Arquitetura, firme aqui com nós. Agradecer demais da conta. Depois nós vai ter que postar aqui a foto do cafezinho que ela recebeu nós lá, né? Temos. Nomezinho e tal. Muito bom. Temos também a Bolt Energia Solar. Meninos, mais uma vez, muito obrigado pela parceria conosco. Dandara Shoes Store, a loja das meninas lá. Comprou sapato, é na Dandara. E a Galeria Jazz. As nossas estrelas, né, que tiveram aqui semana passada. Lembrando, vocês estão ligados que tem um carro lá esperando vocês para ser sorteado, né? Sorteio em janeiro. Indo lá comprando R$50, vocês já ganham um cupom. Não vai perder, né? Exatamente. Muito obrigado, meninas, pelo show que vocês deram aqui e também por acompanhar a gente nesse processo aí e estar acreditando na gente. Valeu! Muito bem, e chegou o tão esperado momento. Hoje nós temos um convidado que a gente fez uma enquete no Instagram. Exatamente, a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus e é nada mais, nada menos que ele. E se que não. E se, seja muito bem-vindo ao Pode Crer. A alegria é minha poder participar desse novo canal de interação, sobretudo com esse segmento mais jovem. Então eu fico muito honrado de ter sido o mais lembrado para estar aqui participando desse bate-papo informal e poder contribuir aí com o Pode Crer nesse novo desafio, nesse novo projeto que você, Pedro, e o Nelson exercem aí a partir de já. Muito obrigado. Informal, mas eu e você tá de camisetinha básica e ele meteu uma camisola aí. Não, mas esse é diferenciado, né? Ele é. E até uma coisa assim, que eu falei, no começo, quando eu apareci aqui, eu ficava um pouco receio da galera falar, vai falar só sobre política. Então eu tinha esse receio. Por achar que política não é um conteúdo que a galera quer consumir sempre. Quando a gente abriu e a primeira opção da galera foi um político, isso mostra pra gente hoje que aquela percepção de política que a gente tinha lá atrás, ela vem mudando. Você concorda com isso? Sem dúvida. A política é uma pauta que está presente em todas as rodadas de discussão, principalmente no momento em que o país vive de tanta efervescência, de tantas opiniões extremadas para ambos os lados. Então, eu tenho observado com bastante atenção esse nível de interesse que as pessoas têm depositado, principalmente no que se refere a essas discussões de cunho político. Interessante você usar a palavra Isso é importante, porque na medida em que a sociedade se insere cada vez mais nesse debate, nós temos a oportunidade de amadurecer a forma como o eleitorado, como a comunidade de cada localidade aqui da nossa nação pensa e também discute a respeito dos mais variados temas. Sim. E quando você usa a palavra discussão, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que já está até respondida. Quando as pessoas falam aquele clichê, política, futebol e religião não se discute. Qual é a sua opinião? Mas é claro que se discute, né? Isso daí faz parte do cotidiano do brasileiro. Sim. Nós temos o hábito, e é natural que assim seja, de expressar os nossos pontos de vista e as nossas preferências. Então, na medida em que isso ocorre, as opiniões que são contrárias às nossas passam a vir à tona e a gente pode ter a oportunidade de debater, mas tem que ser sempre com muito respeito, de forma democrática e compreendendo que existem pontos de vista opostos ao que nós acreditamos e idealizamos como filosofia nos mais diversos segmentos que cada um participa. E é importante colocar essa questão da participação do povo na política,
Porque a política é isso, né, em si, é um gestor público trabalhando pelo povo. Então, quando o povo se ausenta, ele sai prejudicado. Então, hoje, a inserção do povo dentro da política, eu acho que é o que todo gestor, todo político quer para si, né? Ô, Nelson, o melhor para o processo eleitoral, vamos dizer assim, já que nós estamos conversando de política, não tem como você desvincular a discussão política da discussão eleitoral, sim, é que a população tivesse mais espaço para poder debater com aqueles que pleiteiam ocupar qualquer cargo público as suas intenções, a sua biografia, a sua trajetória exercida, principalmente no que diz respeito àqueles que tiveram a perspectiva de exercer alguma função, e isso aí eu vejo que é fundamental para que as escolhas aconteçam de maneira mais acertada. É preciso que todos nós, que somos formadores de opinião, e esse programa está inteiramente vinculado a um público formador de opinião, sim, nos esforcemos para poder ampliar esse debate e para possibilitar que a discussão política e eleitoral seja cada vez mais ampla e a população se amadureça. Porque quando ocorre uma escolha desacertada, o prejuízo é sem precedentes. Uhum. Então, esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo e essas discussões que são provocadas por ferramentas como essa que está sendo utilizada por parte de vocês, envolvendo o público aí da internet, isso aí é imprescindível para poder obter esse objetivo que nós aqui estamos falando. É engraçado dessa parte que você falou, esse da trajetória da pessoa que quer se ingressar na política, é muito importante o eleitor ele fazer esse estudo. Vamos falar do ICICNAM lá atrás, porque muita gente de Vianópolis hoje conhece o ICICNAM prefeito. Quando você assumiu, você estava com quantos anos assim? 34 anos. 34 eu participei da eleição, eu tinha 33, não havia ainda completado 34 anos, mas quando eu assumi o cargo de prefeito, eu já tinha 34 anos de idade. Então vamos falar desse ICI antes de ser prefeito. A dúvida que eu sempre tive é se essa questão de política era desde sempre, desde berço, ele acompanhando seu pai, você vislumbrava tudo isso aqui, ou foi algo que a vida foi te levando? As coisas sempre aconteceram de maneira muito natural na minha vida. Apesar do meu pai ter sido político, ter exercido cargos públicos, ele nunca impôs nenhuma condição para que eu seguisse esse mesmo caminho. Pelo contrário, eu sempre tive o discernimento e a liberdade de optar pelas minhas escolhas, aquelas que faziam parte das minhas conveniências e das minhas preferências. Uhum. Mas a paixão pela vida pública despertou no meu coração muito cedo. Eu participei da militância partidária, fui presidente do segmento jovem da agremiação partidária, que eu me filiei e continuo filiado ao longo desses anos todos. Fiz política estudantil na faculdade, exerci cargos no centro acadêmico, na condição de presidente e também diretor do Diretório Central dos Estudantes. Participei ativamente das diversas disputas eleitorais que eu pude acompanhar aqui em Vianópolis, desde que eu passei a exercer o direito do voto. E isso foi cada vez mais fazendo com que eu tivesse o interesse de estar presente enquanto candidato. Eu, em 2012, tive a oportunidade, já havia tido uma oportunidade na eleição passada, mas por uma questão meramente familiar, eu acabei optando por não ser candidato. Meu pai adoeceu na véspera das definições a respeito das candidaturas. Depois, no decorrer do processo, eu tive a oportunidade de substituir o candidato que nós apoiávamos, mas também em razão desse problema de doença do meu pai, eu optei por não ser candidato. Em 2012, a coisa aconteceu assim com muita fluidez. Eu fui distinguido pela população de Vianópolis ao ser eleito prefeito, e isso me honra bastante. Contribuí da maneira que eu pude no decorrer desses 4 anos, fui reeleito e chegamos aqui até esse presente instante, onde eu tenho muita alegria e muito orgulho em relatar a todos
a trajetória que nós pudemos exercer enquanto prefeito municipal, enquanto militante partidário, enquanto líder estudantil, enquanto um cidadão que sempre fez questão de participar do debate público, do debate eleitoral, do debate político e, de alguma maneira, contribuir com as minhas ideias. Entendi. E você tocou no assunto do seu pai. Você tem alguma lembrança? Que nem, por exemplo, a sua relação com ele dentro de casa. E se não escreve o hino nacional na parede? ou era tranquila essa questão? Não, minha relação com meu pai sempre foi muito tranquila. E um simples olhar já demonstrava qualquer atitude equivocada que eu praticava em relação a qualquer ato ou comportamento. Uhum. Meu pai tinha uma diferença muito grande de idade em relação a mim. Então, pelo fato de ser de uma geração bem mais velha, os costumes e os hábitos eram diferentes. Os meus amigos tinham pais mais novos que o meu. Então, eu acabei, e isso aí foi muito bom para mim, assumindo responsabilidades muito jovem. Quando você nasceu, seu pai tinha quantos anos? Assim? 48 anos de idade. Você vê que é uma diferença muito larga, né? Sim, sim. E o fato do meu pai ter tido uma criação numa época bem antiga em relação à época em que eu nasci, fez com que, obviamente, ele me educasse da maneira como ele julgava correto, e isso foi muito bom para mim, como eu disse, assumir responsabilidades muito jovem, comecei a trabalhar muito cedo, assumir algumas questões que, para um jovem da minha idade, poderiam parecer totalmente alheias à minha vida, mas isso me fez crescer como ser humano, como homem e como cidadão que, graças a Deus, teve como formação e educação algo que partiu de pessoas de grande caráter, como é o caso do meu pai e da minha mãe. É a questão do princípio, né? E se vem lá de trás uma criação mais rígida, porém pautada ali na solidez dos princípios morais. Você tem lembrança de seus avós por parte de pai? Não, meus avós por parte de pai, eles faleceram, eu era um bebê de colo, então eu não tive relação alguma com eles praticamente, né? Eu convivi com os meus avós maternos, mas os meus avós paternos, eu infelizmente não tive a oportunidade de participar do convívio de ambos. E se só uma dúvida, Jandira Bretas foi? A Jandira Bretas, ela é tia do meu pai e madrinha de batismo dele. Ah, sim. E a escola, tô brincando. Porque muita gente lembra do Quinã, mas não sou sei quem que era de fato. A Jandira Bretas, ela é esposa do Antônio José Quinã, que dá nome a essa rua, que dá acesso à GO 010 e liga Vianópolis até Lusiânia. Tá. Seu pai, ele atuou, como é que é? Vocês moravam onde na sua infância? Eu morei em Goiânia. Eu morei em Goiânia e vinha nos finais de semana para Vianópolis por boa parte da minha infância e da minha juventude. Depois que eu me formei, eu me transferi para cá em definitivo. Eu passei a ter uma convivência muito mais próxima e muito mais ampla com a comunidade vianopolina, em que pese já existiam amigos que faziam parte aí do meu convívio, do meu ciclo social de relações aqui na nossa cidade. Mas o momento em que eu estive presente assim de maneira mais forte aqui na cidade de Vianópolis foi após a minha formatura, após eu ter graduado-me em administração de empresas na Faculdade Anhanguera de Ciências Humanas. Eu já exercia nesse intervalo de tempo a profissão de agricultor, que é uma atividade que eu tenho uma crença muito forte no poder transformador que ela exerce na sociedade e na vida das pessoas. E depois que eu me formei na faculdade, eu tive a oportunidade de me dedicar mais intensamente aos meus negócios e também a Vianópolis. O Nelson, no último episódio, ele falou que quando a gente quer saber alguma informação sobre uma pessoa, a gente vai nas redes sociais dela. E lá na sua, tá assim, administrador de empresas por formação, agricultor por convicção e político. Sim. Na verdade, político por vocação, por ideal
e pela certeza que através da atividade política, bem como através da agricultura, nós temos a perspectiva de transformar e de melhorar muito a vida das pessoas. Basta que você tenha zelo pelas responsabilidades que lhe são dadas e que você tenha um foco absoluto no mandato que você exerce. Nós não podemos utilizar a vida pública ou os cargos públicos como instrumento de alavancagem pessoal, como ferramenta de crescimento empresarial, financeiro ou qualquer coisa nesse sentido, e muito menos por vaidade. Perfeito. Eu vejo algumas pessoas dizerem, Pedro, eu tenho um sonho de ser prefeito, eu tenho um sonho de ser deputado, eu tenho um sonho de ser governador. Você vai sonhar no parque de diversão. Essa é a minha mentalidade, é o que eu penso. Política é coisa para se fazer com muita seriedade. Você não pode obrigar as pessoas a sonharem o mesmo sonho que você no que se refere a uma questão meramente pessoal. Então, o cidadão que deseja exercer um cargo público, ele tem que estar convencido que aquilo lá é entrega, é renúncia, é abrir mão de algumas regalias que a vida pode lhe proporcionar em benefício de algo que você irá fazer do ponto de vista coletivo. Essa é a minha filosofia no que se refere à minha inserção e à minha presença dentro da vida pública. E isso é algo interessante, porque a gente que tem um contato assim, que conhece a sua história, vê o quanto isso é nítido. Essa questão de você renunciar a certas coisas. Na vida pública, de maneira alguma, você precisou disso para uma questão profissional. Porque você, como agricultor, é muito bem estruturado. Graças a Deus. E quem convive com isso sabe, ele respira política. Eu vou ficar abismado se ele ficar aqui 1 hora sem mexer no celular. O celular desse homem não para. Mas até é bom que a gente está fazendo um exercício de desapego, né? Graças a Deus, graças a Deus. Porque existe sim essa renúncia, né, em si. Na verdade, a vida é feita de escolhas. Isso. E quando eu tomei a decisão de ingressar na vida pública, eu dizia durante as entrevistas, durante as manifestações que eu tive a oportunidade de realizar, sobretudo do ponto de vista público, que o meu maior desejo quando eu deixasse de ocupar o cargo público que a mim fosse concedido por parte da população, era prosseguir andando de cabeça erguida e podendo olhar nos olhos das pessoas, tendo a sensação do dever cumprido. E graças a Deus, é essa sensação que eu carrego comigo todos os dias quando eu tenho a oportunidade de percorrer as ruas, as avenidas de Vianópolis, adentrar nos comércios, nos restaurantes, me defrontar com as pessoas que sempre fizeram parte do meu convívio social, como eu aqui já disse, porque se há algo que me causa muito receio na vida, Nelson, é decepcionar quem acredita em mim. Exato. Então, eu sempre procurei ter muita responsabilidade, ter muito esmero, ter muita dedicação, atuar com toda a obstinação possível para não decepcionar aquelas pessoas que eventualmente confiaram em mim como alguém que podia produzir algo de muito positivo aqui para Vianópolis. E essa questão em si, do reconhecimento por parte da população, a gente pôde ter essa percepção na urna. O Ronaldo Caiado, quando esteve aqui no aniversário da cidade, falando, né, que ele quer trabalhar muito, que o sonho dele é ir para uma reeleição com um trabalho muito bem feito que ele não teria nem adversário. Foi a experiência que você teve na última eleição para prefeito. Como que se dá, o que é preciso para um gestor público encarar uma eleição sem ter nenhum concorrente? Eu vejo o seguinte, não há política melhor feita, não há campanha eleitoral melhor sucedida do que o trabalho, o resultado que você apresenta para a população na medida em que você pôde exercer qualquer condição dentro da vida pública. Eu, quando estive presente na convenção partidária, que me homologou como candidato à reeleição em 2016, eu disse isso durante o meu pronunciamento, que eu não teria condições de olhar no olho do eleitor que me elegeu prefeito de Vianópolis
e pedir que novamente em mim eles confiassem para ser o prefeito da cidade, se eu não tivesse um cartão de visitas para apresentar para o povo de Vianópolis. Então, o que credencia o homem público é, de fato, o trabalho, o resultado que ele pode prestar, principalmente para quem ele representa. Não adianta você se valer de demagogia, querer buscar popularidade a qualquer preço, porque em um momento ou outro, até o Saddam Hussein teve muita popularidade. Sim, né? Sim. Hitler, se eu né? pegar pra pensar. Exatamente. Então, o que consolida um homem público não é a popularidade. A popularidade, ela é efêmera, ela é passageira, ela é volátil, ela é frágil. O que, de fato, lhe dá credenciais para poder conversar com o eleitor, para poder tentar convencê-lo que você é uma opção viável para aquele cargo que será escolhido, é a credibilidade que você conquista no decorrer dos anos. E a credibilidade só é conquistada com seriedade, com sinceridade, falando a verdade para as pessoas, em algum momento contrariando ou desapontando alguém que esperava uma vantagem pessoal ou algo parecido com isso ao seu favor, mas é melhor que as coisas caminhem nessa trilha para que no futuro a gente continue colhendo os frutos e os louros que foram plantados anteriormente. Perfeito. Eu vejo hoje em dia, principalmente agora, depois que os veículos de comunicação, sobretudo no que se referem às redes sociais, cresceram com bastante amplitude, muita gente querendo buscar notoriedade a qualquer preço na rede social, querendo fazer com que as pessoas engulam de qualquer maneira a imagem de alguma figura pública, de alguém que quer ter sucesso, quer obter êxito do ponto de vista pessoal perante as demais pessoas, e eu vejo aquilo com bastante resistência e desaprovação. Eu acho que o que vai nos dar as credenciais, como eu já disse, que vai nos credibilizar perante o povo é a biografia que a gente escreve. Exato. E é um risco, né? A figura pública, se ela entra, seja em qualquer cargo, pensando na popularidade, ao mesmo tempo tudo que ela fazer, ela pode te levantar e ao mesmo tempo te derrubar, sim. E o fato de você crescer, você pode construir alguma coisa e construindo aos poucos, mas quando você derruba, é de uma gigante, um desapontamento tão grande que é muito difícil recuperar. E não tem casa sólida que não possua um bom alicerce, né? E o alicerce para todos nós é o que a gente constrói, não só dentro da vida pública, mas no exercício de uma profissão no mercado liberal, na iniciativa privada, na ocupação de algum posto de trabalho em uma determinada empresa. O passado e o que você promove diariamente é o que lhe dá condições para ocupar posições de patamares mais elevados no futuro que você almeja. É engraçado essa questão, porque é exatamente isso. Hoje a internet, e eu falo isso porque eu ingressei na política em um momento que a internet era muito forte, se não o maior meio que a gente tinha devido à pandemia. Igual o Pedro falou, a internet no mesmo tempo que ela te eleva, ela te derruba de forma drástica. E se você não tem uma base sólida, que é esse alicerce que você falou, é muito volátil, é muito rápido a sua ascensão. E quando você participou da primeira eleição, praticamente não existia essa questão das mídias sociais, né? Como as mídias sociais eram bem limitadas. Nós até fizemos uma campanha inovadora porque utilizamos bem todos os instrumentos que eram possíveis e viáveis naquele instante. Eu tive um site, tive programas que foram veiculados em inserções aí no Facebook. Então, o que podia ser feito foi realizado de nossa parte naquele instante, mas as mídias sociais ocorriam de maneira muito mais tímida. Não dá nem para comparar hoje, né? O nível de abrangência que existe hoje do que há quase que 10 anos atrás. Sim. Mas qual que é o meu pensamento em relação a isso, Nelson? Nós temos que nos valer e utilizar as mídias sociais mais do que nunca, porque a informação hoje ela é globalizada, né?
o que ocorre lá na China, quase que em tempo real você está sabendo aqui no Brasil. Sim. Mas nós temos que fazer isso de maneira autêntica. Tem gente que quer interpretar verdadeiros personagens na mídia social, vender uma imagem, uma roupagem que não corresponde àquilo que efetivamente essa pessoa exerce dentro de um contexto de cidadania ou dentro de um contexto social. Então, a opinião que eu dou para todos é que nós usemos as redes sociais, façamos bom uso para disseminar boas informações e explorar conteúdos que são de interesse das pessoas que convivem com todos nós que aqui estamos vivendo, mas que nós todos possamos expressar com verdade e com autenticidade aquilo que nós estamos transmitindo para quem está nos assistindo ou nos ouvindo. E se eu falo que essa questão dessa revolução que a gente está vivendo... Desculpe te interromper, principalmente aí no que se refere à política partidária, a candidatos ou a mandatários que, alguns aí que ocupam funções de destaque, você vai ver aquele cidadão ali na rede social, ele interpreta um personagem, faz de conta que é algo que se você for buscar com mais zelo ou profundidade, conhecer, você vai ver que não é nada daquilo, né? Quer vender uma imagem de bom moço, enfim, é uma série de coisas. No último vídeo que as meninas aqui, a gente até falou disso, né? Sim. Ali na internet, no story, você consegue segurar uma máscara. É muito fácil. Muito fácil. Aqui não, aqui é 1 hora de vídeo, alguma coisa, é mais difícil sustentar isso. Então, igual você falou, a internet, ela tem seus benefícios, a gente tem que saber usar. Porque hoje eu vejo essa questão, quando a gente fala lá atrás, daqueles filmes que falavam do futuro, carro voando, eu acho que a gente vive hoje, não chega nem aos pés de um carro voador. Hoje você tem uma biblioteca de Alexandria dentro do seu celular. A informação é muito rápida. Então, hoje a gente tem que saber usar isso em benefício próprio e o acesso que essas ferramentas tecnológicas possibilitam a todos nós que desejamos interagir em sociedade. Exato. Né? Você veja aí uma coisa, vamos dar um exemplo assim, bem simples. Uma pessoa que está internada lá no hospital, em Goiânia, e aí os familiares residem aqui em Vianópolis. Você pode fazer uma ligação de vídeo, sim. Você tem acesso ali à imagem, tem mais tranquilidade em saber a respeito da real situação, do real estado de saúde de quem está ali enfermo. Então, são ferramentas que trazem ganhos excepcionais. Exato. Mais do que nunca, nós precisamos fazer uso das mesmas, mas de forma racional, de maneira respeitosa. Outra coisa que eu repudio assim, com toda a veemência são aquelas pessoas que se valem dos fake news, que começam a difamar, a detratar, a tentar manchar a honra alheia. E isso na vida pública acontece demais. Né? Você observa aí em diversos municípios que existem essas guerras de redes sociais, onde o grupo A começa a tentar macular a imagem do grupo B e vice-versa, mas isso tudo de maneira oculta. E isso daí é repugnante. Né? Isso traz causa nojo. Benefícios também, né? Essa questão da internet. E falando um pouquinho dessa questão, que benefícios e malefícios, e se quando você adentrou na política, nessa toda a sua trajetória que você construiu, o que foi surpreendente para você, positivamente e negativamente, que você entrou e virou e falou assim, caramba, é assim que acontece, bacana. E um outro exemplo que você poderia falar que não era isso que eu esperava, não é dessa forma. Não, eu tenho uma maturidade muito grande e me sinto muito à vontade para conviver no meio político, porque eu acho que o que existe de defeito não é a política, são as pessoas. Tem gente de caráter deformado dentro da política, dentro da medicina, sim, dentro do direito, dentro dos mais distintos setores que ocupam espaços aí na sociedade em que nós vivemos. Então, o problema não é a ciência, o problema é o caráter de algumas pessoas
que, infelizmente, tem uma visão equivocada daquilo que um determinado cargo, uma determinada função pode proporcionar para ela. Eu não me surpreendi, não me surpreendo com nada, porque, como eu disse a vocês aqui, aos nossos espectadores, eu alcancei essa maturidade muito cedo e eu vejo que o problema não está na política, mas sim nas pessoas que fazem parte dela. Em algumas pessoas, obviamente, falando, né? Sim. Algumas pessoas. Então, nós temos que observar o comportamento do cidadão, não é o comportamento de um determinado segmento que é conduzido por pessoas. Tudo na vida é conduzido por pessoas, não é verdade? Tudo. Né? Então, agora, as vísceras vêm mais a público, no que se refere à política, porque é algo público. Sim. É algo público. Às vezes tem podridão aí em vários meios que estão presentes aqui dentro do contexto social, mas não é tão falado porque não é algo de interesse público. Sim. Né? Às vezes tem um segmento empresarial aí que comete algumas leviandades, algumas coisas erradas. Talvez até superiores que alguma mas coisa isso pública. não vem à tona de maneira tão escancarada porque não diz respeito ao interesse público. Né? Então é mais ou menos por aí. Nessa sua vida política aí, tudo que você já vivenciou, você comentou sobre os sonhos no parque de diversão. É excelente esse negócio de sonhar. Você Mas é claro, pode um sujeito vir e fala assim, porque eu tenho um sonho de ser prefeito de Vianópolis. Pelo amor de Deus, né? Vai sonhar lá na casa dele. Exato. Né? E não põe a população para sonhar junto. Não é obrigada a sonhar com algo que o cidadão sonha. De repente um cara lambão pra caramba aí vem querer fazer o povo sonhar junto, a população e aí tá todo mundo lascado, né? A população não quer fazer parte, ela quer viver parte daquilo que reflete para ela. Quando o cidadão vira para mim e fala que tem um sonho de ser isso, ser aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Esse daí já tá num caminho ruim. Né? E hoje você está caminhando para ser deputado estadual, né? Meu projeto é esse. Já tinha vislumbrado isso antes, sim? Eu sempre procurei viver uma coisa de cada vez. Certo. Então, eu vim me preparando no decorrer de muitos anos para tentar disputar uma eleição para prefeito de Vianópolis. Obviamente, com a certeza de que, caso eu fosse vitorioso, eu estaria pronto também para administrar. Agora, depois desse ciclo de vida superado, desse ciclo de vida encerrado, melhor assim dizendo, eu almejo esse novo projeto de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa e, claro, tendo as bênçãos de Deus e o apoio das pessoas para ser eleito deputado estadual, eu tenho também a convicção absoluta que estou pronto para exercer o cargo e estou pronto aí para desempenhar um bom papel enquanto legislador. E se, na época quando seu pai foi exercer o mandato de deputado estadual, você acompanhou a campanha, o mandato? Não, eu não era nem nascido. Não era? Eu não era nem nascido quando meu pai foi deputado estadual. Pra você ver uma coisa muito curiosa, meu pai foi vereador em Vianópolis, e aí os mandatos coincidiam naquela época, as eleições praticamente coincidiam. Não eram juntas, mas quase que coincidiam, né? Eu me expressei mal, não é que coincidiam, elas quase que coincidiam. O intervalo de tempo que separava a eleição estadual da eleição municipal era menor do que é hoje. E o meu pai deixou o mandato de vereador em Vianópolis e logo foi eleito deputado estadual. É uma coisa assim, vamos dizer... Eu estou imaginando aqui, dar um pulo de vereador para o deputado estadual. Difícil de acontecer, né? Difícil de acontecer. Muito. E aí ele foi deputado estadual por 2 mandatos, de 67 até 75. Eu nasci em 78. Então, eu não tive a oportunidade de acompanhar a atuação do meu pai no legislativo. Entendi. Tive aí a condição de saber um pouco da história dele. Ele me contou muitas passagens que ele viveu,
outras pessoas que eram contemporâneas também me disseram a respeito de um pouco da trajetória do meu pai, mas a felicidade de estar presente, de viver ao lado dele nesse momento, eu não tive. Coloca aquela foto aí. Esse dia você colocou uma foto do seu Instagram, no colo do seu pai, com outras pessoas que marcaram a história de Vianópolis. Rapaz, explica pra gente aqui essa foto. É histórica, né? É uma foto deliciosa do ponto de vista cultural. Ali o Abner Matos, né, ex-prefeito, seu Rômulo Palazzo, um comerciante muito importante aqui, o Zé Perereca, que foi vereador. Por que Zé Perereca? Tô brincando. Pai, até cometi um agafe aqui, não devia ter falado. Mas... Ali é o Oscar Correia, né? Foi delegado. Meu pai, eu ali bem garotinho no colo dele, com um conjunto que eu utilizava bastante, da cor vermelha, me lembro muito bem aí desse... Já era pancoso, blusinha da Adidas não e tal. É Adidas mesmo, né? É Adidas. Eu não quis falar a marca, porque... Não tá patrocinando rendendo aqui. Ô, Adidas, vamos patrocinar nós aqui, Adidas, Adidas. futuro deputado. Aí o Sebastião Cacheta e a dona Joana. Isso aí, muito provavelmente, Rapaz. aconteceu lá no CREB. Você veja ali atrás de todos nós, tem o palco. Rapaz. A impressão Que o Sebastião era prefeito? era prefeito. Essa foto, ela deve ter, no mínimo, 39 anos. Nossa. Porque eu sou de 78. Você vê, eu já tinha ali uma certa idade. O Sebastião foi prefeito de 77 até 82. Possivelmente, esse episódio aí foi registrado no ano de 81 ou 82. Já se vão de 39 para 40 anos, né? Sou péssimo de matemática. Quando a gente observa essas fotos aí, é que você vai tendo a noção que tá ficando velho. Porque quando eu era uma criança de 10, 11 anos de idade, eu olhava para frente, me imaginava com 40 anos, eu pensava que era quase que um idoso, né? 40 anos. Hoje eu tô com 43 e já tô aí na flor da juventude. Com certeza. Assim. O cabelo só... Sente falta do cabelo? É o cabelo. O cabelo, mas graças a Deus, a gente estava falando aí dos recursos tecnológicos que vieram para facilitar a vida das pessoas. Tem recurso também no setor da medicina. Pensa em fazer que repagina o cidadão, ele fica novo em folha, com a cara de criança, com o cabelo bem vasto. Então, dá para fazer. Pois sim, essa foto aqui, eu sou muito apegado ao passado, eu gosto muito de aprender com essas figuras. Vendo essa foto aqui do Sebastião Cacheta, a gente estava na oportunidade de inauguração do cemitério, que até foi iniciou ali na sua gestão. Sebastião Cacheta dizendo que o IC falava que queria muito aprender com o Sebastião Cacheta no mandato. Eu tenho um respeito muito grande pelo Sebastião e pelo legado administrativo que ele deixou para todos nós vianopolinos. Foi um prefeito extremamente trabalhador, empreendeu bastante. Se você percorrer aí as mais diversas localidades do nosso município, você vai encontrar obras do Sebastião esparramadas aí pelos 4 cantos de Vianópolis. Ele me falou que foi a primeira cidade do estado a ter um Emater na cidade. Não só Emater, os postos de saúde que ele construiu, o bloqueteamento de ruas, pontes. O Sebastião foi um prefeito assim muito operoso enquanto administrador. E um cidadão de uma formação religiosa muito densa, que também sempre procurou ter a sua conduta pautada dentro do que era correto. E eu tenho um carinho, uma amizade e um querer bem muito grande pelo Sebastião. Tenho a grata satisfação em dizer que sou amigo dele, apesar da diferença de idade. Exato. Mas é uma pessoa que eu gosto muito de conversar e me ensinou muito, isso é verdade. Eu tenho muito respeito por todos os administradores que passaram pelo Executivo de Vianópolis. Tenho a convicção clara que todos prestaram um nível de contribuição, cada um da sua forma, do seu jeito, em sua época. Mas o fato é que se nós chegamos aonde estamos hoje,
É porque existiram pessoas que nos antecederam, que puderam fazer com que a cidade evoluísse, com que os meios de vida aqui melhorassem e que a população tivesse uma qualidade de vida melhor, cada um exercendo a sua responsabilidade na época em que teve a oportunidade de assim agir. É engraçado ver essa foto, né, do lado dele. Nunca poderia imaginar que seria prefeito após ele. E como ele disse lá, falou que eu queria ser prefeito era depois do IC para me aprender. E eu tive uma conversa muito sadia com ele em relação também, que ele foi prefeito. Generosidade da parte dele. Eu tenho uma outra foto curiosíssima na inauguração do posto de saúde lá do distrito de Caraíba. Posto de saúde que leva o nome do meu avô, José IC, e que foi construído pelo Sebastião Cacheta. Então, improvisaram lá um palanque, uma carroceria de uma caminhonete D10, e dá para você visualizar claramente na foto o Sebastião, o meu pai discursando com o microfone na mão e a outra mão entrelaçada com a minha, e logo ao lado o João Bosco, que à época era vereador, e foi vice-prefeito e foi prefeito num determinado tempo após esse episódio. Essa é uma foto também que eu guardo com todo o carinho. E eu tive a oportunidade, como prefeito municipal, de reconstruir o posto de saúde lá do Distrito de Caraíba. Esse posto de saúde que leva o nome do meu avô. Poucas pessoas sabem, mas quando o meu avô veio do Líbano e casou-se com a minha avó, eles foram morar lá na Caraíba. Os mais velhos conhecem muito bem essa história, mas os mais jovens não. Isso é inédito, então, praticamente? Não chega a ter esse ineditismo, mas para gerações mais novas eu acho que acaba sendo. Isso é de uma riqueza para nós. E aí, os 3 primeiros filhos nasceram lá no Distrito de Caraíba, o Jamil, o IC, meu pai, e a Juraci. E os outros 6 nasceram aqui em Vianópolis. A casa do meu avô situava-se ali ao lado do Bar do Levi, na Antônio José Quinan com a José IC. Meu avô tinha uma casa lá que eles foram morar e criou toda a família ali naquele local. E esse episódio envolvendo a inauguração do Distrito da Caraíba também é algo que eu guardo de maneira muito cara. A gente olha para o passado e ainda bem que tem esses documentos aí, esse que estava postado na televisão, para você se deliciar com esses fatos antigos, né? Não, eu me apego demais nessa questão do passado, inclusive conversando com o Sebastião Cacheta, ele foi prefeito junto com meu avô. Seu avô era vice-prefeito dele. Era vice-prefeito dele, contando as histórias, que eu não tenho nada desses relatos do meu avô, também não conheci ele, então eu me careço dessas informações, Nelson, essas fotos. As coisas, elas acontecem de uma maneira tão diferente a cada tempo que sucede o outro, que nós que somos de gerações mais velhas, vocês são de uma geração mais nova que a minha, mas naturalmente existem gerações mais novas do que a de vocês, e eu dizia isso ao longo dos meus 8 anos enquanto prefeito municipal, que um dos legados que eu gostaria de deixar para a população vianopolina, principalmente para gerações mais novas, é que eles alimentassem dentro do coração o amor por esse município e a responsabilidade de propagar aquilo que diz respeito à trajetória e à construção de Vianópolis, principalmente no que envolve as pessoas que participaram dessa fase, que é importante para todos nós que vivemos aqui nessa cidade. E eu fico imaginando que os mais jovens... poucos conhecem o meu pai. Quando vem aí um registro falando a respeito do IC Quinan, eu acho que a primeira imagem que vem na cabeça sou eu, né? É verdade. Olha que IC Quinan é o meu pai, eu sou IC Quinan Júnior. IC Quinan em 1940, mas peraí. E aí, deixa eu contar outra coisa para vocês. A gente tá falando aqui de passado e eu vou rememorar alguns fatos que são históricos, que evidentemente eu não vivi, mas eu tenho conhecimento deles. Claro. Por favor. Vianópolis foi emancipada no dia 19 de agosto de 1948. Certo. E a instalação do município ocorreu no dia 1º de janeiro de 1949, se eu não estou enganado, imagino que não esteja. E naquela oportunidade, o então governador do estado, Jerônimo Coimbra Bueno, veio participar dessa solenidade.
Quem foi o orador que falou aqui em nome das pessoas de Vianópolis foi o Isiquinã, meu pai. Ele tinha pouco mais de 18 anos. Mentira. E eu tenho, mas a política sempre pulsou com muita força no sangue dele. Ele participou ativamente do movimento de emancipação. Eu estou dizendo aqui que ele foi o orador, ele foi um dos oradores dessa solenidade. Ele participou ativamente do movimento que culminou na emancipação de Vianópolis. Todos vocês sabem que Vianópolis era distrito de Silvânia. Sim. Mas, em razão de uma série de particularidades, a comunidade que aqui vivia naquela época se mobilizou para que o nosso distrito de Vianópolis se elevasse à categoria de município, né? A independência de Vianópolis. Isso mesmo, estava num cavalo, independência. Mas então aconteceu. Eu tenho essa foto, eu tenho não. A heresia da minha parte dizer que eu tenho. Heresia? Esse oratório não. Falar as palavras, tem um dicionário aí, por favor. É um pecado. O que acontece? Vocês se recordam aí do prédio da Prefeitura de Vianópolis há uns anos atrás. Ele carecia de uma reforma. Com certeza. E quando nós fizemos essa reforma, eu procurei, isso foi uma ideia minha, eu procurei ornamentar ali alguns setores do prédio com registros históricos. Aquelas fotos. Que foram reunidos ao longo dos anos por esse cidadão que é um baluarte na história vianopolina, que merece todas as homenagens da parte nossa, da parte de todos das próximas gerações. Que tiverem minimamente amor aqui por Vianópolis, que é o Fábio Viegas, o Badu. O Badu, ele tem uma importância extraordinária nesse contexto histórico de Vianópolis. Esses registros fotográficos que ele reuniu no decorrer de todos os anos é algo que conta de maneira detalhada a história do nosso município, a história da nossa gente. Então, um cidadão que abdica do seu tempo, dos seus afazeres, dos seus interesses pessoais, para poder fazer um trabalho quase que artesanal, nesse sentido que o Badu fez, ele tem que ser aplaudido assim pelo resto das nossas vidas. Sim, vai deixar um legado. E como o Badu, a Cimar, foram transmitindo para todos nós ali do poder público esses registros, nós tínhamos um projeto de montar o museu. Infelizmente não conseguimos. O museu fonográfico e o museu de imagens e de vídeos. Mas infelizmente na estação. Mas na verdade, a princípio era na estação, Pedro. Depois, a Andréia Gebrim, minha querida amiga, arquiteta que deu vida a diversas obras aqui que nós realizamos, ela já havia elaborado um projeto fantástico aqui nessa área que está situada no entorno da estação, que vai ali muito próximo da atual estação até lá no final dos trilhos, na saída para Lusiânia. Então nós tínhamos aí a pretensão de urbanizar aquele espaço, fazer lá um espaço público que nos remetesse aos anos 30, aos anos 40, com a arquitetura idêntica à arquitetura dessa época, mas infelizmente nós não conseguimos, porque essa área ela não é de propriedade do município. Ela é de propriedade federal, mas nós não conseguimos identificar se era do DENIT, se era da Superintendência do Patrimônio da União. Íamos num órgão, eles empurravam para o outro. Ficava jogando. E infelizmente nós não conseguimos promover a transferência dessa área para o município. Eu espero que o Samuel consiga, porque aquele espaço ali, ele é um espaço ocioso que poderia ser melhor aproveitado. Né? Mas eu estou divagando aqui, dando essa volta toda para dizer o seguinte. Então, nós recorremos a esses registros fotográficos lá que o Badu e a Cimar haviam nos entregado. Isso é um documento da mais alta importância aqui para o nosso município. E
aquela parede ali da recepção da prefeitura foi ornamentada com fotos históricas que relembram momentos muito interessantes aqui da nossa história vianopolina. E eu escolhi algumas fotos para serem molduradas e instaladas lá no gabinete do prefeito. E uma dessas fotos, Nelson, ela está lá até hoje. Ela se refere a esse episódio que eu aqui contei, da instalação do município de Vianópolis no dia 1º de janeiro de 1949. É a foto lá, uma série de pessoas reunidas, e nessa foto está lá o João Batista Gomes, está lá o meu pai, está lá uma série de pessoas que participaram de maneira muito viva desses tempos gloriosos e de ouro aqui da nossa querida Vianópolis. Esse passado me encanta. Voltando ali, você falando dos seus avós que vieram do Líbano. Isso. Você é turco, Issi? Não, eu sou descendente de libanês. Tinha uma Por que o povo chamava Issi de turco? Não, porque... Excelente observação. Isso aí virou quase que clichê. Todo mundo que tem essa origem libanesa se tornou turco. Sim. Né? Aí tinha uma novela, vocês não eram nem nascidos. Fala o nome, chamava Renascer. Conheço, no Viva. Tá aí, tá tudo bem, né? O Viva é o Vale a Pena Ver de Novo, que hoje existe. Então tinha lá o cidadão, lá, o mascate libanês, que tinha um sotaque muito carregado, e em todos os arredores que ele percorria para vender as suas mercadorias, era chamado de turco e dizia, turco não, libanês. Mas vem cá, você é mão fechada? Isso aqui Eu sou muito generoso. Né? As meninas que vieram aqui, eu dizia que o pai delas falava, quem poupa tem. Você é desse lema também? Quem poupa tem? É claro que a gente tem que ter responsabilidade com os gastos também, né? Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Exato. Então, a gente tem que procurar ter uma vida dentro do que as nossas possibilidades proporcionam, mas você não pode deixar de pensar no futuro e não pode deixar de resguardar lá uma reserva para uma eventual emergência. E essa reserva está sendo muito acumulada, a soja está alta, como é que está esse? Rapaz, isso aí como é que está a vida de agricultor? A vida do agricultor ela é boa, uma atividade muito prazerosa, mas é aquela história, né? As pessoas só veem, como é que é aquele ditado? Só vê as pingas que bebe, os tombos que leva, ninguém vê, né? O preço do adubo, da semente. É desse jeito. É desse jeito. Mas a gente vai passar o nosso Pix, com certeza. Né? Quem não... Aí você estava falando de palavras assim mais rebuscadas, eu vou utilizar uma aqui. A recíproca é verdadeira. Eu também vou te passar o meu. Eu achei que ele estava falando do oratório. Me lança o Pix. Mas falando do oratório, sim. Já nasceu com você essa questão do oratório? Nada, eu não acho que eu sou bom orador, não. Quando tem que conversar, aí, de bobeirinho. Quando eu tenho que conversar com as pessoas, eu procuro me expressar da maneira mais clara e dizer aquilo que vem na minha cabeça, no meu coração, o que a gente está sentindo. E quem assiste o ensino, ele é assim. Na vida. Ele é assim na vida. Ele não cria um papel. Você agora fala, bom dia, minha. Vocês estão aí matando a pau, cara. A sorte do Luciano Huck é que ele tinha sido já escolhido para substituir o Faustão. Porque quem que é o diretor de eventos? Não, como é que é o nome disso aí? O Pedro não é de jornalismo? Como é que é? Boninho. Não, é o Boninho? É o Boninho. Pois é, porque o Boninho acho que não teve oportunidade ainda de conhecê-los. Mas você sabe que o Pedro participou de novela da Rede Globo. Mas o Pedro tem formação cênica, ele fez arte cênica. O cara é arte do cênica. rapaz. Entendeu? Aí ele tem toda essa desenvoltura, né? Você sabe que ele é um assíduo escritor do Big Brother Brasil, já participou de novelas da Globo. Se for verdade, você vai ficar decepcionado. Paz do céu, e eu vou te dizer uma coisa, se você chegar a ser escolhido para poder participar do Big Brother, nós aqui em Vianópolis somos bastante solidários com as causas vianopolinas. Você já pensou o tamanho da corrente que nós vamos formar aqui para poder
Nossa, ajudar o Pedro em termos... Lá no Big Brother precisa de popularidade. Aí nós vamos fazer um movimento danado. Pensa o seguinte, se o Big Brother é que mês? É janeiro. Janeiro até... É antes da eleição, ele pode contribuir também. Rapaz, eu só tô de bobeirinha. Não, mas aí é o seguinte, o difícil é ele ir pro Big Brother, ganhar muita notoriedade e querer ocupar minha vaga. Nós temos ex-BBBs deputados. Pelo amor de Deus, não faça isso. Você iria pro Big Brother, esse? Não, eu acho que eu não tenho perfil pra isso, não. Não tem. Você ia ser o líder toda semana, votado. Mas eu não tenho talento pra essas coisas, não. A gente tem que reconhecer as nossas limitações, Cada um né? no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Foi sim, teve uma Eu hora... no Big Brother ia ser um fracasso. Ia sair na primeira semana? Não E se ia ver novos te você ia ser sair na primeira semana, que você ia ser sempre o mais votado. Rapaz do céu. Foi Foi boa, excelente, foi foi excelente. Vai pôr no vídeo da campanha no ano que vem. Foi sim. Teve uma hora aqui que o celular despertou, mas não foi falta de educação. É porque a gente tem um rolê aqui no Pode Crer. Isso aí você vai editar ou vai ao ar? Rapaz, é tudo no ar aqui. Tudo no ar aqui. E aí o que acontece? A gente faz o seguinte, a gente fez isso semana passada, quando O dá meu uma também determinada chamou, mas tá hora... no silencioso. 80 vezes por sinal. Aí, ó. Toda hora o celular dele apita. O Nelson que eu não ia ficar sem olhar no celular, Aí, ó, eu já não podia... Olha aí. Deu contrariar o amigo. 59 minutos e sem tocar o telefone. Recorde. E aí é o seguinte, quando toca isso aqui, a gente meio que vira o jogo aqui dentro do Pode Crer. Enquanto a gente tá aqui te perguntando, você vai ter a oportunidade de fazer uma pergunta pra gente. Qualquer coisa que você quiser saber, ou só sobre o Nelson, sobre mim, os dois, qualquer coisa, se jantou o que ontem? Rapaz, vocês me apertaram aqui, né? Essa é a intenção. Deixar o IC na saia justa. A gente trabalhou pra isso. Consegui. Assim, tem uma série de coisas que eu posso perguntar, mas eu tinha que recorrer a algo que fosse de interesse das pessoas. Ah, já sei. Aí, ó. Pronto. Vamos desvendar um mistério. Que mistério, se... Vocês me disseram que eu fui o mais votado para poder participar aqui do Pode Crer. Isso. E quem foi o segundo colocado? Pode falar? Rapaz, aí, ó. Você, meu amigo, você colocou esse negócio de virar o jogo, eu tenho que responder agora. Você quer saber mesmo? Mas não é só eu que quero saber. Eu acho que os nossos espectadores desejam tomar conhecimento desse fato, que é do interesse de todos. Interesse de todos, é um interesse público. Até porque todos que acompanham aqui o programa têm interesse em saber a respeito dos convidados que irão participar, das pautas que vão ser discutidas. Aqui é o povo Então, eu acho que essa pergunta, ela tem a ver com o que as pessoas querem saber por parte de vocês aí. Vamos lá. Se for uma disputa bem acirrada do primeiro e segundo lugar... Eu ganhei com a diferençazinha pequena. A margem foi... Se dessa margem ali fosse uma eleição, ia pro segundo turno, ia ter que decidir nos tapas no final, mas a pessoa, o senhor que foi votado em segundo lugar, é uma pessoa de conhecimento, inclusive é seu amigo, o nosso amigo... Tunai. Grande amigo... Edmilson. Menina, anota isso aqui. O nome do Tunai é Edmilson. E você sabe por que é Tunai? Porque é uma dúvida que a gente tem. Eu praticamente só o chamo de Edmilson. Mentira, você é a única verdade. pessoa que chama ele de Edmilson, nem a mãe dele que chama. Eu nem sabia. Não sei se é Edmilson ou Edmilson. É um negócio assim. Rapaz. Gente, E o Tunai é um grande amigo seu. Meu parceirão, cara. Nas festas de Qual que é o rodeio. segredo do Nas Tunai? festas de rodeio, em si botava ela na frente do companheiro, IC. Meu amigo, meu parceiro. Adoro aquele cara. Tunai. Conta um segredinho dele de bobeirinha Rapaz, deixa eu ver aqui. aí. Só pra... Não, teve um dia que a gente tava lá na feira, né, rapaz? Aí ele veio e falou assim: Ó, Juninho, toma um dinheiro aí. Aí foi e me deu 2, colocou R$2 no meu bolso. Excelente. É o turco, tá? Aí, não, espera. Passou um pouquinho, rapaz. Passou 10 minutos e ele falou: não, me dá 5 aí. Aí tinha um senhor do meu lado falou assim: Tunai do céu, esse juro seu é o mais caro da face da terra.
Em 10 minutos, 2 virou 5. Mais que dobro. Rapaz, isso é empreendedor, espírito empreendedor. Com certeza, não, a gente vai ter que trazer o Tunai aqui. Vai ter que trazer o Tunai, nós vamos pegar ele e o IC vai ajudar a gente, que o IC tem a... Se possível, até vem com ele. Aí, Pronto. Faz questão. Já nos próximos episódios, nosso querido amigo Mas ele Tunai. é uma figura queridíssima aqui em Vianópolis, né? Ele é, É sem um dúvida. cidadão que não faz mal a ninguém, que gera alegria, gera descontração em qualquer recanto que ele está presente. Ó, personagem marcante e imprescindível do ponto de vista da presença em todos os rodeios shows. Exato. Era- Tem que virar lei, nós vamos Era propor essa figurinha lei. carimbada lá Figurinha dentro da carimbada. arena. Rapaz, e aí ele tocava o terror, jogava o chapéu pra cima e rodava aquela arena. isso. E E o locutor fazia o maior farol com a presença dele. Fazer. Cara, tocou num assunto importante que toda a sociedade tem saudade, rodeio show. Como é que é fazer uma festa daquele tamanho, Si? É uma... É fácil, né? Esse É uma- bobeirinha. Nossa. É uma responsabilidade muito grande, porque envolve principalmente um número elevado de pessoas que se reúnem. Então, a primeira preocupação é com a segurança. Eu acho que não pode ser diferente, porque mais do que o espetáculo que vai ser proporcionado para quem está ali para assistir, nós temos que pensar na integridade física de todos que desejam participar desse grandioso evento, né? Então, o primeiro ponto é esse daí, é você se cercar de todos os cuidados para possibilitar que a segurança seja praticamente impecável. É claro que um equívoco, uma falha ou outra sempre vai existir, mas dentro de uma escala de perfeição, nós temos que buscar o nível mais próximo disso. E é um trabalho muito doloroso por parte de quem está envolvido ali nesse processo. Tudo tem que sair ali no que manda o figurino, dentro do que manda o figurino. Então, sempre consumiu muita atenção, muito esforço e muita responsabilidade de todos nós que integrávamos a administração municipal. Mas era um evento que, em contrapartida, proporcionava ganho para o comércio, incremento nas atividades que alguns exerciam dentro dessa questão comercial. Na semana do Rodeio Show, os hotéis cresciam, tinham um movimento maior, os restaurantes também ampliavam ali o número de refeições servidas, as lojas, principalmente vinculadas aos artigos da moda do rodeio, vendiam mais, as pessoas tinham oportunidade de trabalhar ali naquele certame todo, e um momento de extrema alegria, de descontração, de atividade que nos fazia, sem dúvida nenhuma, comemorar de fato uma data tão importante que é o aniversário da cidade, né? Todo cidadão que vai fazer ali uma festividade, ele tem uma motivação para assim agir, né? Sim. E não tem razão maior do que buscar uma festa grandiosa, glamurosa, com segurança para as pessoas que frequentam o recinto, com artistas renomados que fazem parte da preferência das pessoas, do que o aniversário da cidade, né? Sim. Então, a motivação que nos levava a fazer o Rodeio Show de Vianópolis era comemorar em grande estilo o aniversário do nosso município. E realmente grande estilo. Você tem um show ali de Gustavo Lima, Leonardo. E gratuito? o mais importante, viu, Nelson? Exatamente. Portões Entrada abertos. franca. Portões abertos. E algumas pessoas até questionavam essa conduta nossa, mas eu sempre tive comigo a seguinte convicção. Para o cidadão que tem condições de pagar, ele levar 1 quilo de alimento não perecível todas as noites, pode parecer insignificante. Mas o trabalhador, o pai de família, o cidadão que tira o seu sustento do próprio braço, Faz falta. ter que dispor de 1 quilo de alimento todas as noites para acompanhar uma festividade que ele e a família têm interesse de estar presente, é algo que pesa.
Sim. Né? Sim. E a gente sempre, em tudo que fizemos ao longo da nossa estada lá enquanto prefeito, foi no sentido de democratizar as oportunidades. Tem gente aqui em Vianópolis que, em momento algum, teria a perspectiva de assistir um show do Gustavo Lima, do Zezé de Camargo e Luciano, do Chitãozinho e Chororó, e tiveram essa oportunidade aqui na sua cidade, Sim. com os portões abertos, com um esquema de segurança bem montado, como eu já disse, com a festa bem ornamentada, fogos, artistas, pessoas que fazem parte aí do nosso convívio diário. Então, o rodeio show é algo indescritível, né? Para todos nós que já tivemos a oportunidade de participar dessa festa. Não me recordo agora, mas foi no seu primeiro mandato? Você já iniciou? Foi já no primeiro ano. E eu me lembro, Pedro, perfeitamente que tinha uma especulação danada a respeito da não realização do rodeio show depois que nós anunciamos os artistas. Eu lembro. Que era uma grade, no primeiro ano. Era uma grade tão renomada, tão complexa. Certeza que vem para Vianópolis, gente? Não, e assim até na véspera, pessoas de algumas cidades... Não estava nem acreditando. Não, pessoas de algumas cidades vizinhas falam, Vianópolis não tem cacife para fazer isso, não. O primeiro rodeio, a primeira noite foi estrelada pelo Henrique e Juliano, a segunda pelo... Que memória é essa, né? Eu ia falar agora. Eu vou pular a segunda e vou voltar. Vou na terceira, depois eu volto para a segunda. A terceira noite foi Gino e Geno e a última noite Leonardo. Na sexta-feira foi... tem amigo que está assistindo aí, já deve ter falado o nome da escreve aí embaixo, vamos ver se você sabe. Escreve aí, se você lembra. E aí, como é que surgiu a ideia da concepção do rodeio show, uma estrutura daquele tamanho? Olha, eu confesso a você que me inspirei em festas que ocorriam em cidades vizinhas. Orizona sempre teve um rodeio muito interessante. A pecuária de Silvânia era uma outra atividade de lazer que proporcionava essa interação social para todos que podiam participar dela. Então, eu imaginava que quando eu fosse prefeito, eu ia também ter as condições de propiciar esse tipo de espetáculo para a comunidade vianopolina e para as demais comunidades que tivessem o interesse de vir participar. Então, nós, desde o primeiro momento em que assumimos a prefeitura, fomos planejando algumas realizações que desejávamos empreender naquele ano de 2013, e uma delas era o rodeio show. E graças a Deus, em razão de muito esforço, de um trabalho assim muito forte e da participação de importantes parceiros, nós conseguimos realizar o rodeio show, que virou tradição aqui na nossa cidade, né? E acabou se tornando referência. Sim. Tinham festas aí de outros municípios que tinham uma envergadura muito maior e que passaram a serem olhadas de maneira menor depois que o rodeio show de Vianópolis passou a existir. Inclusive, saudades, amigo. Saudades. Infelizmente o ano passado foi inviável a realização do rodeio show em função da pandemia. Nesse ano de 2021, a mesma coisa. Mas, se Deus assim permitir, muito brevemente, nós vamos estarmos livres desse mal que aflige aí a população em nível de planeta Terra. Sim. E o nosso rodeio show vai voltar a acontecer. E campanha de deputado já pode fazer promessa que vai... Eu tinha um compromisso. Eu tinha um compromisso de fazer com que o rodeio show ocorresse enquanto eu fosse prefeito. Certo. O Samuel também tem esse compromisso. E só não vai realizar o rodeio show nesse ano de 2021 por razões óbvias, como nós já dizemos aqui. E tudo isso é em decorrência da pandemia. Mas, naquilo que eu puder participar, enquanto cidadão, enquanto agricultor, enquanto alguém que tem boas relações, certamente eu vou me movimentar no sentido de contribuir para que o Samuel realize esse evento. Isso é um compromisso nosso.
E se, assim, só nos bastidores aqui, você chegou a manter contato com alguém? Tipo, ô Chitão, como é que você tá? Não, Você tem um WhatsApp do Gustavo deixa Lima? eu te falar um negócio. A grade de shows estava praticamente pronta. Eu queria fechar com chave de ouro. Então nós íamos trazer o Jorge Mateus, íamos trazer o Luan No Santana. ano passado, a pandemia, já tinha pronto? Jorge Mateus, Luan Santana, o Daniel. Eram alguns artistas que nós estávamos fazendo interlocução para trazê-los nesse último ano de administração, no sentido de abrilhantar o Rodeio Show. E eu fiquei decepcionado por não ter tido a oportunidade de fazer essa festa no ano passado, porque eu sei que é algo que cala muito forte no coração dos vianopolinos, é a maneira que nós passamos a comemorar o aniversário de Vianópolis. É claro que existiam as comemorações cívicas, o desfile, uma série de outras atividades, né? Saudades boas. Mas o carro-chefe era o Rodeio Show. Sim. Não podemos negar isso para ninguém. Chegou da faculdade, só trocava de roupa. Nossa Senhora. Bons tempos. Ana Luísa, fiquei muito bêbado lá. Na época, morava lá em Gurupi. Eu lembro que do Gustavo Lima, ela veio pra festa lá do Tocantins, saiu do show e foi embora. Gustavo Lima foi uma novela, porque nós anunciamos, soltamos o cartaz. E eu contratei o Gustavo Lima através do mesmo escritório que contratou o Zé Neto e Cristiano. E o cartaz foi formatado com o Zé Neto e Cristiano na quinta-feira. E o Gustavo Lima no domingo. Fechando a festa. Aí nós anunciamos lá as atrações. Passa 2 dias, o cidadão vem lá e me diz o seguinte: você tem que mudar aí. Quer citar o nome a do grade cidadão? de Que a show. gente já esculacha ele aqui agora. Eu nem lembro o nome desse Infeliz. sujeitinho aí. Você vai ter que mudar porque o Gustavo Lima tem uma apresentação lá em Roraima, Rondônia. Que Eu falei, isso? rapaz, você tá de brincadeira comigo, né? Você tá achando que a minha festa é um negocinho qualquer, né? Que você tá indo cantar lá numa currutela. Você tá indo cantar numa cidade que tem gente que tem briga, que tem valor, que tem vergonha na cara. Nós assumimos um compromisso aí. O Gustavo Lima vai cantar no domingo. Você desmarca lá em Rondônia. Se vira essa Rondônia pra lá. Você desmarca em Rondônia, ou então dá um jeito dele estar aqui no rodeio no domingo, porque o contrato está assinado, nós já fizemos um anúncio oficial. É o famoso você que lute. Por aí. Não, tudo bem, nós vamos ajustar aqui a logística para ele chegar a tempo de fazer o show. Ia acontecer um pepino lá nessa Roraima, Rondônia, não sei aonde, rapaz. Esse Gustavo Lima estava programado para chegar em Vianópolis meia-noite. Foi entrar no palco às 3h da manhã. Pouca diferença, não foi? Foi pouquinho. A sorte é que teve aí o DJ Kaique, meu parceiro, meu amigo, que veio participar da apresentação, não da apresentação do Gustavo Lima, mas da festa naquele domingo. E segurou as pontas lá durante até um bom tempo, até o Gustavo Lima chegar, mas a espera valeu a pena, porque eu classifico o show do Gustavo Lima no Rodeio Show de Vianópolis em 2017 Isso aí. como um dos melhores que ocorreram nesses anos todos. Sim. Foi. A interação dele com o público, o carinho dele com as pessoas, o respeito com o fã que estava ali para assisti-lo, o carisma. Não é à toa que ele chegou aonde chegou, né? É porque o cidadão ele é diferenciado, não só do ponto de vista do talento artístico, mas a forma como ele lida com o público também gera uma admiração muito forte em relação a ele. Um abraço. Alô, embaixador, queremos você aqui. Isso aí, um abraço, Andressa. Vocês junto? Eu não sei. Um rolo aqui os dois, rapaz. A gente tem que parar com isso, gente. Tá junto. Reuniu a família novamente. Ele tá morando em Bela Vista, né? Menino. Tem um castelo lá. Passa lá na margem da rodovia, dá para poder avistar a casa dele. É uma casa humilde que a gente... Bastante humilde. Bastante. E se a gente ficou sabendo que você é chegado num doce, não é? Cara, eu... Troca um almoço? Não, arroz e feijão? Eu gosto muito de sorvete, gosto muito de doce caseiro. É mesmo? Mas assim, eu procuro evitar o doce por questões relacionadas ao peso, né? Eu tenho tendência para engordar. Não, mas você já emagreceu muito. Não, eu emagreci, mas eu engordei de novo um pouco. Entendeu? Por causa da pandemia, não foi? Essa luta com a balança, ela é permanente, ela não acaba nunca. Nossa. E quando você vai
avançando para uma determinada idade, esse problema de peso vai se agravando mais ainda. Vai. Metabolismo diminui. Você tem uma vida muito tumultuada, às vezes não tem a condição devida de fazer uma atividade física de maneira mais recorrente. Então, se você não cuidar do que come, a conta não fecha, né? A visão também não ajuda muito, diferenciar um doce de uma fruta, não, né? eu tô enxergando melhor. Tá mesmo, Tô enxergando melhor. Quanto que eu tenho aqui? De bobeirinha. Não, deixa eu contar para vocês. Eu fiz uma série de procedimentos lá que estavam disponíveis para poder melhorar a visão. Aham. Mas chegou num determinado instante que o médico que me acompanha já há vários anos me indicou para um transplante de córnea. É mesmo? Então eu fiz 2 transplantes de córnea. Esse olho direito está muito bom, estou enxergando muito bem, e esse esquerdo está em recuperação, né? Mas já evoluiu bastante. Eu estou aí na expectativa de voltar a enxergar bem em pouco tempo, porque já melhorou bastante, melhorou muito. Em relação ao que eu vinha enxergando, melhorou demais. Você tinha uma dificuldade realmente muito grande. Eu tive um momento assim que a minha visão estava muito debilitada. E aí, em razão disso, eu tive que partir para essa alternativa do transplante de córnea, mas graças a Deus, ambas as cirurgias foram muito bem sucedidas. E a recuperação está sendo muito boa. A próxima cirurgia é a capilar. Rapaz, nós vamos avaliar isso aí seriamente. Porque... Você vai fazer aqui em Goiás mesmo ou vai ter que ir para Turquia? Não, a medicina aqui está muito avançada, né? Tem alguns amigos meus que fizeram ali no Orion, ali em Goiânia. Quem? Pode citar o nome de um aqui? Pode. Meu companheiro, amigo, irmão, Carlos Mar, lá de Silvânia. Carlão, um abraço pra você. Carlão. Ficou, o cara tá ficando cabeludo, viu? Eu vou ter que fazer, bênção. porque já tá... Não, o Nelson não precisa, não. Que isso, esse aqui no meio tá... essas entradinhas aí? Não, aqui no meio já tá ficando Mas fraco. Você tem um tupete grande, você pode pentear o cabelo assim, pra um lado ou pro outro e disfarça bem. Fazer igual que o senhor que só nasce cabelo aqui, joga pra cá. Exatamente. Perfeito. Vai ficar bonito. Lindo. E se eu te perguntei do 12, porque isso aqui, ó, a gente nem abriu para ele, né? Faz 1 hora que a gente tá aqui. Você tá dizendo que você não abriu, mas eu é que me contive para não abrir e consumir essas balinhas que estão aí justamente por conta do receio de agredir a balança, né? Mas chega um ponto que a gente não dá conta, né? A tentação as balas da mãezoca. Comer um de cada, né? Como é que é o nome? Balas da mãezoca? Balas da mãezoca. Aproveitar agora. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Exatamente. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Pessoal, estamos mais uma vez aqui, vamos falar, a gente não vai cansar nunca de falar desses parceiros que estão com a gente, porque são sensacionais. Nesse momento aqui, passando agora, Mineira, muito obrigado, sua obra em boas mãos, sem dúvida, né, meu amigo? Inclusive, Cico, esses patrocinadores aí, infelizmente no começo você participou aqui, tá um calorzinho, mas nós já compramos uma televisão, já compramos um ar-condicionado, para melhorar isso aqui. As coisas estão evoluindo, hein? Estão evoluindo. Inclusive, se a agricultura aqui não quiser... Os patrocinadores estão comparecendo religiosamente. Respeita. Foi uma coisa que a gente não pensou muito em si, mas graças a Deus, está dando repercussão muito boa e tá mais pessoas aderindo. Inclusive, a Raquel Heloísa, que foi uma das primeiras a apostar na gente, nos grande procurou. Arquiteta, competentíssima. Não é? Raquel, lá da Arquitetura RE, e nossos amigos também da Bolt Energia Solar. Lá na fazenda, se precisar de pôr placa solar... Tá virando tendência, né? Tem que colocar. É o futuro. Tá tendência, é o futuro, energia solar. Então, galera da Bolt Engenharia, valeu. Tamo junto, é nóis. Nós temos também as nossas amigas com D. Amigas com D, a Dandara. Você conhece a Dandara, a loja de sapato, esse? Conheço de passagem, né? Não consome a lá, Dandara, não, né? Se quiser comprar algum presente e tal... Tá namorando esse? Tô brincando. Vem cá, eu tô. Por quê? Ê, menino, vamos fechar aqui os patrocínios. Peraí, já a gente volta nos patrocinadores. Vamos na Dandara. E agora, para finalizar, a Galeria Jazz. Galeria Jazz, as meninas que estiveram aqui, muito obrigado. Foi uma entrevista excelente, muita gente, foi um aprendizado, porque histórias dela violenta a história. Agora vamos voltar aqui. Vamos embora. Galeria Jazz. Oi, Si? Tá namorando, Si? Tô.
Há quanto tempo? Já tem um tempinho aí. Ai, que rapaz, ele é muito na dele, né? Então... Na verdade, eu exponho pouco a minha vida pessoal. Tá certinho. Mas é isso que a gente quer saber. A gente traz pra expor. Justamente em razão aí da atividade que a gente exerce. E, às vezes, eu procuro preservar a minha família de todo dissabor ou desgaste que, eventualmente, a vida pública pode trazer. Tá certinho. Mas minha namorada é uma pessoa extraordinária, minha companheira, minha amiga, e eu estou muito feliz. Rapaz, Nossa, homem. Pode falar o nome dela? Pode, sem problema. Qual é o nome dela? Livian. É um prazer conhecer o seu nome, porque a gente até então não sabia que você estava namorando. É verdade. Mas queremos você aqui também para contar como é que é namorar com Isiknan. E se você estava falando de renúncia, não, vai entrar nesse aspecto? Exato, e se eu, um mero vereador, a minha mulher quase me mata, que tem reunião, demora. Mas isso é complicado. Cara, uma campanha de deputado estadual. É difícil de administrar. Às vezes a gente acaba tendo alguns problemas no relacionamento em razão disso, porque a vida pública te consome quase que na sua totalidade. E não é todo mundo que tem a compreensão, e também não é obrigado a ter, sim, que se você não se dedicar muito, você não consegue ter o êxito que os seus projetos necessitam ter, né? Então, isso daí, de fato, é um problema para todos nós, né? Sim, né? Eu falo isso, porque quando eu falei para Ana Luísa, quando a gente namorava, que eu ia me candidatar, nossa senhora. Ela já brigou nessa época? Ixi, você escolhe. Foi não, Luísa? Quem não tá vendo, ela tá fazendo assim. Então, não é fácil, né? Se tem que ter essa sabedoria, tem que lidar com esses perrengues que tem a vida pública. E é natural, né? Que bom que a pessoa que está ao nosso lado cobra a nossa presença, reclama da nossa ausência. Exato. Amor, questiona o fato de nós não termos mais tempo para se dedicar a ela, né? Que bom que é assim, porque se fosse diferente, aí você tinha que ficar desconfiado, né? Esse negócio não tá certo. Olha, Lulu. Oi, Silvio, vamos pensar assim, futuro longe ali, ó, lá, casamentos, teremos? Isso aí, vamos deixar as coisas acontecerem, né? Certo. Filhos? Você tem vontade de ter filhos? Claro, lógico. Isiknan Neto, futuro prefeito de Vianópolis, governador do estado de Goiás. Eu acho que a gente tem que você tem que ensinar os caminhos da correção, da retidão e dos bons princípios para os filhos, mas você tem que aguardar que o discernimento próprio de cada um sinalize qual caminho ele deseja seguir. Sim. Você não pode desejar se realizar no que se refere à conduta do seu filho. Às vezes você não conseguiu se realizar num determinado setor e você quer se realizar em função daquilo que o seu filho pode ser na vida. Isso é um equívoco, é um erro. Todo ser humano tem o direito de optar pela trajetória que ele desejar exercer, não é isso? Sim, exatamente. Cada um tem uma aptidão, cada um tem um dom, cada um tem uma vocação, cada um tem um desejo pessoal e os filhos não são propriedade dos pais. Exato. Né? Todo ser humano tem o livre-arbítrio para assumir o caminho que melhor lhe convier. Já dizia Jesus Cristo. Cabe aos pais, essa é a minha visão, como eu disse, dar o caminho do que é certo. Instruir. Né? Instruir. Exato. Instruir. Formular essa base. E é engraçado essa questão hoje do que esses jovens querem ser. A gente estava falando aqui da internet, ela abriu um leque gigantesco para novas profissões. Sim. Isso aqui, né? Isso aqui, já imaginou isso aqui há um tempo atrás? A rádio é muito forte, mas a web... Deixa eu contar um fato para vocês. Meu pai era rádio amador. Gente, sério? Onde que seu pai não esteve? Ele era rádio amador. E aí, eu começo contando um fato e já enveredo para o outro. Eu me recordo que há muitos anos atrás, nós não tínhamos acesso a telefone aqui em Vianópolis, né? E tinha lá um sistema
que o radioamador se conectava no dispositivo telefônico e aí esse dispositivo ligava para as casas que o cidadão do radioamador desejava falar e a gente conversava, ouvia aquela conversa toda radiofônica, braba, né? Aquela voz, eu me lembro lá em Goiânia, meu pai aqui na fazenda utilizava o radioamador, saía a voz lá no telefone de casa, aquela conversa chiadeira. toda diferente. Mas era o máximo, né? Não, Pra era uma época. tecnologia de ponta. Né? E um período um pouco além desse que eu estou contando, eu via lá na minha casa o meu pai se reunindo de maneira virtual com os amigos através do rádio amador, do rádio pequeno. Cara. E eu fico pensando, falei, esse era o grupo de WhatsApp da época, né? Era o grupo de O WhatsApp. princípio do WhatsApp. Porque eles marcavam lá um determinado horário e um determinado dia da semana para falar entre si. Gente, que Cada um bacana. possuía esse rádio de punho e conversavam simultaneamente. Rapaz. É mais ou menos o que a gente vive aqui no Exatamente. WhatsApp. Por isso né? que não criou o Só WhatsApp que, também. só que por meio de mensagem, né? Exato. Cara, é muito louco Não isso, né? é? Como as coisas evoluem, né? Muito. E isso, e acredito que na época era algo Vocês não muito chegaram raro. a frequentar o antigo posto telefônico aqui em Vianópolis, não, né? Não. Onde que era o posto telefônico? Aqui, na rua do posto de saúde, em frente o posto de Aronia Batista. Eu vou Sei, mais sei, longe. sei. O que era um posto telefônico? Não, o Excelente. posto telefônico era onde as pessoas poderiam ter acesso à ferramenta chamada telefone e falar com pessoas em outra localidade. Que Porque não louco, tinha né? Posto telefone telefônico. instalado aqui em Vianópolis. Aí quem Rapaz. precisava ligar, recorria ao posto e fazia as ligações aí para Mas os e o outros orelhão? centros. O orelhão Não, isso é Não, mais não na tinha frente. orelhão aqui. Né? Eu lembro. Eram poucos os telefones aqui em Vianópolis nessa época. E tem até essa foto lá em casa, quando ocorreu a primeira ligação direta de Tem essa Vianópolis foto para lá em Goiânia. casa. Tem uma foto do meu pai, Isso. fizeram a ligação e ele foi atender o telefone. Estava lá o vice-governador, que era o Zé Luiz Bittencourt, contemporâneo dele, a solenidade toda montada lá no CREV, e ele foi o personagem escolhido para atender a primeira ligação direta via telefone Você de presenciou Goiânia. isso? Não, eu não presenciei, eu só tive a oportunidade de acompanhar via esse registro O fotográfico. que você Não, falou? arruma Oi, pra bom, nós, né? nós vai postar aqui. É, A e gente vai na sua aí... casa ver esse álbum de foto O que aí. que acontece? Aí nessa época não tinha tanto telefone, você estava aqui em Vianópolis, precisava falar em Goiânia, ou precisava falar em outro lugar, você recorria ao posto telefônico. Tem em todas as cidades, é o mesmo modelo de construção, a mesma Padrão. arquitetura, é o mesmo desenho, é esse prédio ali que está ocioso, que eu acho que é a telefônica que administra as linhas aqui no presente instante, a concessão do serviço, faz uso do mesmo para depositar material de manutenção, essas coisas É ali onde é a torre? em frente, exatamente, Ah, tá. aquele predinho lá, Ah, chapiscado, é. de pintura branca Sim, e tal. sim. Você chegou a ver isso? Não, eu presenciava quando as pessoas faziam fila para comprar o número de telefone, né? O direito Teve ali. isso também, teve isso. Eu lembro disso. Ficha telefônica vocês também não lembram, né? Não. Antigamente, vocês foram da época do cartão. Do cartão no telefone. orelhão. Do Você cartão. carregar. Eu colecionava. Antigamente, a gente falava no telefone público através da ficha. Aí você colocava a ficha, estava lá falando com alguém, daí a Caía a pouco a ligação. ficha caía, rapaz. E aí a ligação desligava. Aí você Você tinha já que. fez ligação Ih, assim? várias vezes. Eu sou antigo, pô. Tenho 43 anos. 43 anos. Eu ia 43. perguntar, mas fiquei sem graça. 43 anos. Oi, Si. E fazendo uma pergunta assim, bem filosófica, talvez. Se fosse para você escolher uma época, Marco, você nasceu antes disso, você teria vontade de ter vivido alguma época antes de você nascer? Vários momentos aí que você tem a oportunidade de tomar conhecimento através da história devem ter sido muito prazerosos de se viver, né? Não vou dizer uma época específica, são várias épocas. Vários momentos que fizeram parte de diferentes épocas na trajetória da humanidade. Então, com certeza, se a gente for relacionar aqui alguns momentos, nós vamos divagar por diversas datas diferentes em anos que se separam aí de maneira muito larga, né?
Você também é um amante, assim, da história? Eu adoro história. Eu sou apaixonado. Adoro história. Principalmente o que norteia a política. Eu sou aficionado nesses episódios relacionados à história contemporânea, aos fatos que fizeram com que a situação atual ocorresse. Eu adoro fatos aí de 30, 40, 50, 60, 70 anos atrás. Eu sou aficionado nisso daí. Por isso que esses registros que o Badu arregimentou no decorrer do tempo têm que ser preservados de maneira assim absolutamente zelosa. Isso aí faz parte da vida de Vianópolis. Uma das minhas frustrações enquanto prefeito foi não ter dado conta de construir um museu para poder proporcionar um lugar de melhor estrutura para que esses registros fossem afixados, né? Mas eu sei que o Samuel começou a caminhar nesse sentido. Me parece que a estação está sendo adequada para receber esses documentos, e alguns já estão por lá, né? Tem uma pessoa exatamente muito competente da que Águida, também, né? ela é estudiosa e tem apaixonada por essa história. Tem muito rigor no trato com a história de Vianópolis, que é a nossa querida amiga Águida. A gente tem que valorizar esse pessoal, eles têm que ser valorizados e precisam ser enaltecidos, porque a nossa essência está ali, né? Sim. Nossa essência está inserida aí nesses registros. Inclusive a foto do ICI assentando no primeiro trilho da Estrada de Ferro. Certeza que foi ele. Certeza. ICI, falando agora dessa... Você falando que priva muito essa parte pessoal, mas vamos um pouquinho Você estava falando do Instagram, se vocês observarem, meu Instagram é quase 100% voltado para fatos que dizem respeito à minha trajetória na vida pública. É verdade. Não tem nada de pessoal lá. Não. O Isiquinã, para quem não sabe, é quase todo dia uma cidade diferente, né? Esse visitando e Eu tudo. tenho visitado diversas cidades. Chegou em casa, é o celular no canto, o que você faz no seu momento assim, ocioso? Eu procuro me inteirar das notícias. Eu acho que a gente precisa ficar bem informado. Eu tenho o hábito de ler, sobretudo, os jornais diários. Me inteirar também de algumas questões relacionadas à agricultura, porque é a profissão que me possibilita o sustento. Eu gosto de assistir alguns programas de televisão, sobretudo documentários. Assiste série, sim? Não, série até que eu não gosto muito, não. Eu gosto mais de documentário mesmo. Tenho o hábito de ler biografias, né, de personagens que marcaram aí a sua trajetória ao longo do tempo. E de vez em quando tomar uma, né? Porque ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro, sim, ninguém é de ferro. E se, falando que você gosta de biografias, uma figura pública que você tem um respeito, uma admiração? Juscelino Kubitschek. Um abraço, Juscelino. Inclusive, essa questão dos 50 em 5 foi 100 em 8, e também o Alfredo Nasser, que é um político goiano. Ele foi ministro da Justiça, natural de Caiapônia, deputado estadual, deputado federal, senador da República e ministro da Justiça. Um dos homens mais ilustrados da história goiana e que, sem dúvida nenhuma, deixou um legado, sobretudo político, de grande relevância para gerações mais jovens. Essa questão de você gosta de assistir coisa na internet, vou recomendar no YouTube um canal chamado Pode Crer. Sempre que você estiver lá de boa, se você quiser assistir e tal... Esse daí é a coqueluche do momento, para usar um linguajar lá dos coqueluche. Antigos. Para usar um linguajar dos antigos. E sim, vamos lá. Já que a gente está falando de antiguidade... Antiguidade? Como é que é essa memória? Me explica isso. É porque ele tem zero. Eu tenho um problema Nelson, gigantesco. Eu vou te falar a verdade. Antes de eu ser prefeito, a minha memória era muito melhor. Não. Não, é verdade. Depois que eu fui prefeito, principalmente fatos mais recentes acabam passando batido no que diz respeito à minha memória.
A gente às vezes acaba esquecendo, mas é o turbilhão de informações, é o volume de coisas que você vai acumulando, que isso aí acaba deletando parte da sua memória. Sim. Mas eu tinha uma memória melhor, sério. Você tá memória doido, melhor. Gente. Porque eu falo, porque eu tenho uma dificuldade muito grande nessa questão, e isso que você falou é verdade, consumir muito conteúdo e não filtrar. Então hoje eu tento filtrar aquilo que eu mais tenho interesse e o que eu mais necessito. Estamos tentando, estamos na luta, né, amigo? Não boto muita fé que você Mas aí, pra você ver como é que as coisas vão evoluindo de toda maneira, né? Até com relação ao palavreado. Você falar a coqueluche do momento, os jovens não sabem nem o que quer dizer isso. Mas o pessoal antigo tá conectado coqueluche, aí. E aí, Deus me perdoe, atualizando. É uma doença, não é? Coqueluche é uma doença. Vários nomes de doença, né? Atualizando nos dias de hoje, o que seria uma coqueluche? Não, coqueluche é uma O doença, ápice. eu tô muito errado. É o que tá na moda. Tá na moda. Graças a Deus, porque a hora que foi coqueluche eu pensei em doença e falei, é muito ruim. O que tá, a palavra hoje tá na moda? Aqui tem cringe é não moda. Cringe é não moda. E moda? Moda é... Tem um negócio que surfar na vibe, tá no... Vibe tá na crista da Na onda. essa crista da onda é antiga. É antiga. Tá em ascensão no momento, né? Exato. E se, quando a gente vai pro término da entrevista, porque como a gente ainda não tem nossos equipamentos profissionais ainda, Sempre profissional. Sempre profissional. Aqui, quase profissional já. A gente coloca uma pergunta para as pessoas, e essa aqui eu quero muito bem pessoalmente para mim. O que você diria para o Isiquinã de 15 anos de idade? E hoje, o que você diria para o jovem que está buscando ingressar na vida pública? Sempre acreditar que você tem a capacidade de alcançar o objetivo que você estabelece. O maior adversário que cada um de nós pode possuir somos nós mesmos. Tudo que você for fazer na vida, você tem que realizar com bastante obstinação, de maneira muito dedicada e, principalmente, acreditar nas suas qualidades, nas suas virtudes, no seu potencial. Ninguém melhor do que nós mesmos para sabermos do que nós somos capazes. E não dá muita atenção para aqueles que, em um determinado momento ou outro, desacreditam de você. Nós podemos pecar na vida pelo excesso, pela omissão nunca. Se você deseja obter uma meta, faça o seu dever de casa para que essa meta seja obtida, sob pena de, num futuro bem próximo, ser um ser humano frustrado. Então, aquilo que diz respeito à sua vontade pessoal, profissional, política, aquilo que faz parte do seu desejo, que está lá inserido no fundo do seu coração, não tenha receio de buscar. Isso é de fundamental importância para você exercer a felicidade na sua plenitude. Perfeito. E é engraçado que a gente quer muito ouvir histórias de sucesso, e a gente conecta com o que a gente já ouviu aqui, né? Sim. Não dar essa atenção para as pessoas que querem, de uma forma negativa, te colocar para baixo, seguindo o seu propósito. Menosprezar as suas potencialidades. Sim. Desacreditar naquilo que você é capaz de fazer. Você não tem que dar bola para ninguém que está ao seu redor, colocando mau agouro na sua vida. Sim. A gente tem que fazer o dever de casa. Ter crença em Deus. Você estava falando do Instagram, está lá. Algo que eu tenho também como filosofia de vida. Crer em Deus, perseverar e vencer. É mais ou menos por aí. Perfeito. E se teve alguma coisa que você queria que a gente falasse, que não falou, alguma coisa que você queria expor? Eu, para te falar a verdade, se dependesse de mim, eu ficava aqui por horas a fio, porque o bate-papo tá tão interessante. Não dá. Tá bom. Mas eu fico muito satisfeito com a oportunidade de estar presente aqui nesse novo formato de entrevistas que vocês passaram a realizar, e espero
de certa forma, ter contribuído aqui com o Pode Crer. Com certeza. E faço votos de voltar mais vezes. Por favor. Que a gente possa ter mais oportunidades semelhantes a essa e que a gente possa seguir nos interagindo com as pessoas aqui de Vianópolis, através do rádio, através da rede social, através aqui do Pode Crer, e dessa maneira estar sempre convivendo com todos, mesmo que de maneira virtual. Sim. A pandemia impôs essa nova realidade na vida de todos nós, e isso aí acaba que vai virando um hábito, né? Quando esse mal todo passar, é óbvio que a gente vai ter a oportunidade de vivenciar mais de perto o calor humano, mas enquanto isso não ocorre, a gente vai se deliciando do convívio das pessoas através aqui dessas ferramentas, principalmente as que dizem respeito ao convívio na internet. Isso aí. Perfeito. Não, e se Deus quiser, teremos outras oportunidades, e se eu puder fazer uma promessa já de vir aqui também como deputado. Que Deus, assim... Pode crer recebendo deputado? Misericórdia. Eu sempre dizia na minha campanha eleitoral, em 2012, durante os meus comícios, eu fiz vários, que com as bênçãos de Deus e com o apoio do povo, nós seríamos vitoriosos. Então, eu rogo que com as bênçãos de Deus e com o apoio do povo, eu tenha essa oportunidade de exercer um mandato na Assembleia Legislativa enquanto deputado estadual e, principalmente, poder, através desse mandato, contribuir com a minha cidade, com a minha região e com o meu estado, que isso é o que existe mais importante em relação a esse conteúdo todo. E é o que você colocou, ter o seu cartão de visita. E isso pode ter certeza que quem é da nossa cidade, da nossa região, tem a plena convicção de que isso é algo verdadeiro. Esse cartão de visita, ele é extenso, ele é concreto, ele é visível, é algo palpável que as pessoas enxergam. E se pode ter certeza que Deus vai seguir esse caminho aí, que eu sei que você tem muito para, através de toda a sua sabedoria, fazer pela população agora da nossa região. Tem sabedoria não, aprendizado é diário, né? Quanto mais a gente acha que sabe, menos a gente está sabendo. Exatamente. Verdade, é isso, amigo. É isso, amigo. Como você falou, isso aqui para mim é uma aula realmente, pessoalmente, porque eu tenho uma admiração muito grande pela pessoa pública que você é. Obrigado. Mas daria aqui horas e horas e infelizmente a gente não comporta. Mas quando você voltar aqui, nós vamos ter uma estrutura impecável aqui. Nós podemos ficar 10 horas conversando aqui. Rapaz, eu sou simplório, eu não estou acostumado com esse luxo todo aqui. Não. Fiquei admirado de ver aqui esse aparato. A gente acredita, sim. Não, é isso. Foi de muito bom gosto o estúdio. Parabéns. Tá vendo? Valeu, sim. E o próximo passo é ter as câmeras para a gente conversar aqui horas e horas. Mas enquanto a gente não tem, infelizmente, nós somos limitados, né, meu amigo? Exatamente. Mas, pessoal, é isso aí. Hoje a gente, no nosso Pode Crer 002, a gente conversou com o Issi Kinan. Issi, foi um prazer. Eu, particularmente falando, eu nunca tive a oportunidade de sentar para conversar com você. E para mim foi extraordinária a experiência. E a gente espera que para você tenha sido bacana também. A gente agradece pela disponibilidade, pelo tempo. Uma galera te ligou. Infelizmente ele ficou aqui conversando. Muito obrigado, gente. A gente se vê semana que vem? Semana que vem, com outro convidado. Quem sabe o Tunai? Quem sabe? Esse eu faço questão de ficar ali, pelo menos de fora, assistir de perto. Então é isso, Sim. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo aqui pra gente, para as pessoas, por levar um pouco da sua experiência para esse tanto de pessoas que nos assistem e que contavam com esse momento aqui de ter um pouco mais esse lado pessoal seu. Alegria é minha, muito honrado, muito feliz, satisfeito e realizado pelo fato de ter sido lembrado para estar presente conversando com todos vocês. Muito obrigado, Issi. Valeu, pessoal.